moçada, tudo certo com vocês? Estou eu de novo aqui, professor Noslen, para mais um vídeo sensacional para vocês. E hoje falaremos de sintaxe do período simples aqui no concurso com o Noslen, porque agora aqui também é lugar de concurseiro. Na verdade sempre foi, agora mais do que nunca, beleza? Então, bora lá! Pessoas, olha só, quando eu falo sintaxe do período simples, primeira coisa, a gente tem que lembrar de uma coisa básica que é o quê? A estrutura básica que nós temos na língua portuguesa, que é sujeito, verbo e complemento. A gente chama de sistema SVC, sujeito, verbo e complemento. Então, por exemplo, Noslen leu um livro, Noslen, sujeito, leu, verbo, um livro, objeto direto, sujeito, verbo e complemento. Essa é a estrutura básica da língua portuguesa. Quando a gente vai trabalhar a estrutura do período simples, ou melhor, análise sintática, sintaxe do período simples, né, a gente precisa entender como funciona essa estrutura para poder identificar os termos. Isso é importante, tá? Então, por exemplo, para eu saber se um verbo é transitivo direto, indireto, tudo isso vai passar por essa estrutura. Então, primeira coisa, eu tenho que dominar muito bem isso para depois poder aprofundar e mudar as estruturas aqui. Então, vamos lá. Quando que eu tenho um verbo transitivo direto? Quando que eu tenho um verbo transitivo indireto? Como que funciona isso? Primeira coisa, existem alguns tipos de verbo. Existem verbos que são chamados verbos significativos ou verbos nocionais, que eles trazem ideia de ação, tá? E somente esses verbos de ação, né, verbos nocionais ou verbos significativos, é que podem ter transitividade. Anota isso. Anota isso aí. Somente verbos que têm ação é que podem ter transitividade. Quando eu digo transitividade ele pode ser transitivo direto, dependendo do complemento que ele tem, transitivo indireto, dependendo do complemento que ele tiver, ou intransitivo. Ser intransitivo também é uma transitividade, porque quando ele é intransitivo é quando ele não precisa de complemento. Ele não tem nada de complemento. Então não vai ser SVC, vai ser só SV. Beleza? Mas eu tenho essa possibilidade para verbos de ação. Então vamos lá. Vou trazer algumas orações aqui para a gente poder analisar. Primeira coisa, essa oração aqui, ó. Eu comprei maçã. Eu comprei maçã, primeira coisa. Qual é o meu verbo? Comprei. Isso é importante. Todas as vezes que você for começar a fazer uma análise sintática, começa pelo verbo. Eu comprei maçã. Qual é o verbo? Comprei. Por que eu falei isso agora? Começa pelo verbo. Porque só existe análise sintática se tiver verbo. Então, sintaxe do período simples só vai ocorrer com verbo. Se não tiver verbo, não tem como. Então, se tiver uma frase que não tenha verbo, acabou o problema. Você não vai ter como fazer análise sintática, tá? Ó, eu comprei maçã. Qual é o verbo? Comprei. Beleza, a partir do verbo eu vou identificar os outros elementos. Quem comprei? Eu. Sujeito, eu. Tá ali. Agora, tem complemento? Tem. Maçã. Maçã complementa o verbo comprar. Então, veja, o verbo comprar já necessitou de um complemento, que quem compra, compra algo. Então, tem complemento, maçã. Maçã está complementando o verbo comprar. Agora, esse complemento, eu vou chamar dele como? Vou chamar ele de objeto. Quando o complemento completa o sentido do verbo, ele chama-se objeto. Ele tem dois tipos de objeto, objeto direto e indireto. O objeto direto é aquele que não precisa de preposição. E o indireto é aquele que precisa de preposição. Agora, comprei maçã. Tem preposição aqui entre o comprar e maçã? Não. Então, esse aqui é um objeto direto. Logo, se o meu objeto é direto, o meu verbo é um verbo transitivo direto. Transitivo que precisou de complemento, que é maçã, e direto porque não tem preposição. Então, aí eu tenho o verbo transitivo direto e o objeto direto. Aí que está a grande questão. Só vai ter transitividade direta se tiver um objeto direto. Simples. Ele só é transitivo direto porque ele tem um objeto direto complementando ele. Fácil, né? Muito fácil. Outra oração. Eu gosto de você. Verdade. Como que é que as crianças fazem diferente agora, né? Aqui, ó. Eu gosto de você. Beleza. Tô perdido os dedos. Agora, vamos lá. Fazendo a análise sintática aqui. Primeira coisa, verbo. Qual é o verbo? Gosto. Muito bem. Gosto. Quem gosto? Eu. Sujeito eu. Verbo gosto. De você. Está complementando o verbo gostar? Sim, quem gosta, gosta de alguém. Verdade. Então, de você complementa o verbo gostar, de você é o meu objeto. Tudo bem até aqui? Fácil, né? Tranquilo. Objeto. Tem preposição entre o verbo gostar e o você? Tem. O de é preposição. Professor, eu não lembro mais o que é preposição. Bom, tá aqui no card a minha aula de preposição, certo? Tá aqui
Tá aqui, só clicar e assistir a aula de preposição. Ah, professor, eu queria algo mais rápido ainda. Melhor, eu vou deixar aqui no card, então, em vez da aula... Para de falar comigo. Ó, em vez de deixar a aula de preposição, eu vou deixar minha paródia de preposição aqui para vocês. Beleza? Você vai clicar, vai assistir a paródia e vai ver quais são as preposições essenciais. E aí você vai poder identificar elas na oração, tá bom? Então, beleza, dê a preposição. Show de bola, maravilha, chegado. Ok, então se eu tenho um verbo e o complemento está começando com preposição, esse complemento eu chamo de objeto indireto, porque tem preposição. Logo, esse meu verbo, ele é transitivo? Sim, porque ele precisa de complemento. Tá ali, de você. E que tipo de complemento eu tenho? Um objeto indireto. Então esse verbo é um verbo transitivo indireto. Sacaram a ideia? É fácil, gente. A transitividade do verbo é determinada pelo tipo de objeto que está complementando ele. Se o objeto é direto, verbo transitivo direto. Se o objeto é indireto, verbo transitivo indireto. Show? Maravilha? Ah, e como que funciona o verbo transitivo, ou como que funciona o verbo intransitivo? O verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Então, por exemplo, eu corri. Eu corri. Verbo, corri. Sujeito, eu. Quem corri, tem complemento aí? Não, eu corri, o sentido está completo. Se o sentido está completo no próprio verbo, esse verbo é intransitivo. Não confundir com verbo transitivo indireto. O intransitivo não precisa de complemento. O transitivo indireto, ele precisa de complemento e esse complemento é um objeto indireto. Sacaram isso? Gente, não dá para confundir isso. Esse é o básico do básico da análise sintática, tá bom? Ó, então, para você ainda tem mais um elemento. Eu posso ter a transitividade bitransitiva, né? Ou seja, bitransitivo. O que é bitransitivo? Ele vai ter tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Olha essa frase aqui, ó. Eu entreguei o presente ao professor. Beleza, quem entrega, entrega algo. O presente. A alguém, ao professor. Então vamos lá. Verbo, entregar. Sujeito, eu. Entreguei o quê? O presente. Opa, o presente tem preposição? Não, o o não é preposição, é um artigo. Então isso aqui é um objeto direto, o presente. Agora, ao professor. Ao professor. Tem preposição? Tem a preposição a mais o artigo o. Então tem uma preposição em ao professor. Ao professor também complementa o verbo entregar? Também. Então é um objeto indireto. Eu tenho o objeto direto, o presente, e o indireto ao professor. Logo, verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. E pode? Claro que pode, acabei de mostrar para vocês que pode. Ah, professor, entendi. Ah, isso sempre, quando você tiver um verbo de ação, você consegue fazer esse tipo de análise. Mas existe um outro verbo que são os verbos de ligação, ou ainda, você pode encontrar outros nomes, verbo relacional ou ainda verbo copulativo. Certo? O que acontece? Dependendo da banca, cada banca tem uma roupagem diferente para esse mesmo conteúdo. E você precisa saber esses nomezinhos para você não cair na armadilha da banca que vai botar um nomezinho que talvez não seja tão comum. Beleza? Verbos de ligação são aqueles que ligam uma coisa à outra e não tem transitividade, porque não são verbos de ação. Então, quando eu tiver um verbo de ligação, eu nunca vou ter objeto direto nem indireto. Beleza? Quando eu tenho verbo de ligação, eu não tenho objeto, porque verbo de ligação não tem transitividade. Beleza? Então vamos lá. Você é bonito. Qual é o meu verbo? É. Quem é? Você. Ah, o bonito complementa o é. Não. É verbo de ligação. Então aí nesse caso, bonito ele é só uma característica do você. Ele não está complementando o verbo. Você é bonito. Bonito refere-se a você e não ao verbo. Então aqui eu tenho um verbo de ligação, não tem transitividade. E qual que é a classificação que eu faço? Verbo de ligação. Pronto. Ah, mas qual que é a classificação do bonito? Bonito é um predicativo do sujeito. E aí vai entrando nos outros elementos que tem na sintaxe de período simples. Beleza? Ah, professor, mas quais são os verbos de ligação? Eu costumo dizer assim, ó. Pega aí, cafés para dois. Tá? Cafés para dois tem? Olha, é mais ou menos por aí. Cafés para dois. Por que cafés para dois? O C, continuar, A, andar, F, ficar, fazer, fez, E, estar, S, ser, são os verbos de ligação. Para dois, P2, parecer, permanecer. E tem, seria o T de... Travou. De trouxe. Tornar, desculpa. Ter de tornar-se, beleza? Então, ó, vamos lá de novo. Verbos, cafés para dois, tem. Então, C, continuar. A, andar. F, ficar, fazer. E, estar. S, ser. P,
duas vezes P, parecer, permanecer, e T, de tornar-se. Esses são os verbos de ligação mais comuns, tá bom? Beleza? Eles vão trazer a ideia de estado, tá? Essa que é a ideia do verbo de ligação, beleza? Então, isso também pode aparecer para vocês e tem que dominar, tá? Seguindo, então eu tenho aqui, para você fazer um overview aí, quais os outros elementos que eu tenho pensando na parte de sintaxe. Eu já falei aí dos verbos transitivos, verbos significativos, verbos de ligação. Já falei que tem sujeito. O predicado nada mais é do que o verbo e tudo que tem junto dele. Ou seja, fora o sujeito, o resto é predicado, tá bom? Fora o sujeito, o resto é predicado. É isso que funciona na oração. Aí eu tenho classificação dos predicados, obviamente. Eu tenho também o objeto direto, objeto indireto. Eu tenho adjunto adverbial, que traz a ideia de circunstância, beleza? E aí na Sesgran-Hill é muito comum, é muito tradicional trazer adjunto adverbial de localidade, beleza? De localidade. Eu tenho predicativo do sujeito e do objeto. Eu tenho complemento nominal, eu tenho adjunto adnominal, que também fazem parte da análise sintática. Tudo isso são os termos que nós temos aí de análise da oração, beleza? Professor, eu quero saber de tudo isso, beleza? Vou deixar aqui no card para vocês, tá? A minha aula de termos da oração, que está aqui no canal para vocês. E existem várias outras aulas aqui. Por exemplo, eu tenho uma aula que eu trabalho a diferença de predicativo do sujeito com predicativo do objeto. Tem uma aula inteira aqui, vou deixar no card para você aqui também, tá aqui no card, predicativo do sujeito e do objeto. Eu tenho uma outra aula que trabalha complemento nominal e adjunto adnominal, a diferença dos dois, como que funciona cada um deles, tá aqui no card para vocês também, adjunto adnominal versus complemento nominal, também tá aqui para vocês poderem assistir na sequência, tá tudo aqui no canal. Se você digitar aqui no canal, Professor Noslen, complemento nominal, você vai encontrar, tá? Tudo isso você vai encontrar aqui, beleza? Eu nem coloquei aqui ainda aposto e vocativo, que faz parte também aí dos termos da oração, beleza? Tranquilo? Fácil daqui, gente? Sossegado? Nossa, professor, é bastante coisa. Como é que eu faço para aprofundar isso? Já sabe, clubedonoslen.com.br, você vai chegar e tem tudo lá, com material didático, com exercício, com simulado, com mentoria e monitoria, ou seja, o monitor vai te tirar as dúvidas, vai te ajudar a tirar a dúvida, beleza? A gente está implementando lá também monitor por IA, por inteligência artificial, está calibrando ainda para poder ficar 24 horas por dia, 7 dias da semana para você. Então tem tudo, tem monitor IA, monitor ser humano e tem muita coisa, redação com correção, tem tanta coisa lá que você não pode deixar de clicar aqui no link da descrição no Clube do Noslen, beleza? Agora, para finalizar essa aula, a gente vai fazer o quê? Análise. Vamos analisar rapidamente aqui algumas orações? Então vamos lá, para finalizar isso, vai. Noslen comeu um bolo, beleza. O que eu tenho aqui? Sujeito Noslen, verbo comeu, beleza. Predicado, comeu um bolo. Isso é o meu predicado, beleza? Então, fazendo uma análise completinha aqui. Quem comeu, Noslen, Noslen é o sujeito. Comeu um bolo, meu predicado. Que tipo de verbo é esse? É verbo de ação? Sim. Tem transitividade? Vai ter. Tem complemento? Tem. Um bolo complementa o verbo comer. Quem come, come algo, alguma coisa ou alguém. Opa! Quem come, come algo, alguma coisa, beleza? Beleza, tá certo, assuste. Aqui, comeu um bolo objeto direto, porque um não é preposição. Complementa o verbo comer, fechou, tá ótimo, então tá aí. Verbo transitivo direto, objeto direto. Ok? Fácil. Mais uma. Noslen comeu na mesa. Beleza, vamos lá. Verbo comer. Comeu o quê? Peraí, comeu o quê não? Quem comeu? Noslen. Noslen, sujeito. Comeu na mesa. Na mesa é complemento o verbo comer? Será que é complemento ou tá dizendo só onde ele comeu? Onde? Se disse lugar, isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. Na mesa, adjunto adverbial de lugar. Então, comeu, tá tendo complemento? Não. Então, nesse caso, ele é intransitivo. Peraí, professor, mas na oração de cima você falou que ele era transitivo direto? Na oração de cima, exatamente. Porque na oração de cima, comeu um bolo. Nessa oração de baixo aqui, Noslen comeu. E a informação está completa. Então, nessa oração, ele é um verbo intransitivo. Professor, então quer dizer que o mesmo verbo pode mudar a transitividade? É isso. Tem alguns verbos que têm uma transitividade só. Tem outros verbos que têm mais de uma transitividade. E por isso que você precisa analisar oração por oração. Não adianta eu gravar assim, ó. Ah, verbo comer sempre é transitivo direto. Não, acabei de provar para você que não é verdade. Verbo comer não é sempre transitivo direto. Em situações ele pode ser transitivo direto, mas aqui nesse caso ele é intransitivo. Beleza? Tranquilo? Outro. Noslen gosta de bolo. Mudei o verbo, ó. Noslen é o sujeito, gosta de bolo o predicado. Quem gosta, gosta de alguma coisa, de alguém, beleza? Tem preposição? Tem. Verbo transitivo indireto com objeto indireto. Beleza? Fácil, tranquilo? Mais uma. Noslen deu aula para muitos alunos. Beleza, mudei o verbo, deu. Verbo dar.
Quem deu noslen sujeito, deu aula para muitos alunos o meu predicado, ok até aqui, deu o quê? Aula. Aula, objeto direto. Opa, verbo transitivo direto. Para alguém, deu para alguém, para muitos alunos. Opa, para muitos alunos, já sei que é o meu objeto indireto, porque tem preposição. O para é preposição. Então, verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Show? Tranquilo? E a última, para a gente poder finalizar aqui essa análise, noslen continua feliz. Noslen continua, verbo continuar. Nesse caso aqui ele continua, é um estado dele. Opa, isso aqui não é ação, é um estado. Se é um estado, é verbo de ligação. E aqui então eu tenho o sujeito noslen e o meu predicado continua feliz. Professor, eu queria saber os tipos de predicado, os tipos de sujeito. Tem tudo aqui no canal, só botar aqui no card agora os tipos de predicado para vocês assistirem. E também, depois você procura aí sujeito que você vai encontrar, porque senão eu vou encavalar um monte de card aqui, você não vai conseguir nem assistir essa aula direito, porque tem muito card. Talvez até agora, chegando no final aqui pensando, eu sugeri muitos cards, talvez você não consiga clicar em todos. Então eu te digo, digita aí, noslen predicado, noslen sujeito, você vai encontrar todas essas aulas aqui dentro. Beleza? Ah, professor, gostei. E a sequência de estudo disso, como é que eu faço? Cronograma de estudos, clubedonoslen.com.br. Espero você lá. Aproveita, deixa seu likezão aqui e também se inscreve no canal. Se inscreve no canal pra gente chegar a 5 milhões, quase 5 milhões de pessoas. Eu preciso de vocês pra chegar nessa marca incrível, surreal. E é esse ano que vai ser que a gente vai chegar lá. Beleza? Tamo junto, ó. Beijo no coração. Aproveita e compartilha essa aula com todo mundo também. Valeu? Fui!